Bom, então hoje nós estamos ainda no capítulo 9, né, do Missionários da Luz. Vamos dar Uhum. sequência. E só antes da gente continuar no ponto em que a gente parou, vamos só dar uma lembradinha para que a gente não perca, né, a linha de raciocínio. O Alexandre está dando aquela palestra no mundo espiritual para as pessoas que estão dormindo, né? Então, são vários encarnados que durante o sono se desdobraram e alcançaram esse local por interesse, por afinidade, por preparo. E aí, no finalzinho da última vez que a gente estava junto, ele estava falando que existe uma dificuldade, não é tão simples assim desenvolver, né, um trabalho mediúnico de ação sublime. E aí, esse é um dos trechos aqui, né? Eu coloquei, ó, no campo vibratório da mente humana, nós, né, de uma maneira geral, ainda temos muito com relação a comparações que ele faz com a seres animalescos, né, como o veneno das víboras, o instinto dos lobos, a cilada das raposas, o instinto sanguinário dos tigres. Temos muito ainda de vaidade, de orgulho, como os leões. E aí, então, ele segue explicando e fala: como é que a gente pode esperar uma mediunidade sublime, né? Achando que isso é simplesmente algo automático. É só abrir o canal para o plano espiritual e que nós vamos ter comunicação divina sublime, né? Então aqui ele está chamando a nossa atenção e a dos que estão ouvindo a palestra ali da importância da educação e da responsabilidade com relação a esse ao momento, né, do trabalho mediúnico. E ainda no finalzinho ali daquele parágrafo ele fala: sempre é possível abrir meios de comunicação com os planos invisíveis, mas que nós não nos esqueçamos que as afinidades são leis fatais. Então a gente abre, mas se a gente estiver vibrando de maneira negativa, se nós não estivermos com preparo, com responsabilidade, com uma vibração mais elevada de amor, né, de compreensão, nós vamos atrair o plano espiritual que esteja de acordo com a nossa afinidade, com a nossa vibração. Então, aí ele fala, né? Sem os valores da preparação, encontrareis a companhia dos que fogem aos processos educativos. Se a gente foge aos processos educativos, a gente também vai encontrar um trabalho mediúnico, principalmente quando a gente está na condição de médium, por exemplo, ou com relação à chefia, né, à condução do trabalho. Nós vamos encontrar também espíritos que se afinizam com a nossa forma de agir. Então, como que nós vamos também ter comunicações elevadas sem a bênção das responsabilidades? Se a gente for irresponsável, a gente vai encontrar espíritos que também têm essa vibração irresponsável. Então é muito delicado, é muito preocupante que a gente ou que a humanidade entenda isso, porque cada vez mais o espiritismo está evoluindo, está ganhando terreno e é necessário que todos aqueles que ingressem nesse tipo de atividade se preparem, se preocupem, se elevem para poder realmente ser algo sublime. E aí então vamos seguindo. Aqui daqui para frente já é o que a gente ainda não leu. Então ele fala: objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Quer dizer, a gente está buscando coisas maravilhosas no mundo espiritual, mas os espíritos estão falando ali, o Alexandre está falando. Mas nós vivemos também num ambiente maravilhoso. A gente não precisa se maravilhar ou buscar espetáculo somente no mundo espiritual. A gente vai ter que cada vez mais entender que a gente tem que buscar essas comunicações como instrução, como busca de verdade, busca de orientação adequada, né? Agora,
espetáculo, algo maravilhoso, a gente tem aqui na Terra também. E olha o que o Alexandre segue falando. Já resolvestes, acaso, o mistério da integração do hidrogênio e do oxigênio na gota d'água? Então, o mundo encarnado ainda nem se deu conta ou ainda não conseguiu desvendar tudo o que faz parte do mundo material mesmo. A gente não consegue entender por que um hidrogênio se liga com o oxigênio daquela maneira e forma água. E tudo bem, sabe-se que forma com essas moléculas, com esses átomos se juntando, formando essa molécula e que o resultado é a água. Mas que maravilhoso que é isso! Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Então, tem tanta coisa ainda no mundo aqui nosso material que a gente tem que buscar explicar os fenômenos muito além do que o que a gente precisa num trabalho mediúnico. Explicastes todo o segredo da respiração dos vegetais? Então, olha isso. Por que disposições da natureza viceja a cicuta que mata, ao lado do trigo que alimenta? Então, tem coisas na natureza que são fantásticas, maravilhosas e que ainda são intrigantes. Que dizeis da haste espinhosa da terra oferecendo a flor? Olha isso. Se a gente prestar atenção, né, só tem coisa maravilhosa na natureza, na criação, no reino divino, que não é só o mundo espiritual. O reino divino também é o nosso mundo material. Então a gente tem como se encantar já com o que a gente está vivendo aqui, que a gente é capaz de ver, de ouvir, de sentir. Então, como é que a gente ainda não explicou tudo isso e está se achando que o fantástico está só lá nesse campo, né, da comunicação com o mundo espiritual? Solucionastes todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Qual é a vossa definição de raio de sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo-lhes a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestação da espiritualidade superior? Vocês entendem o que ele está querendo nos dizer com isso? Tem muitas pessoas que vão em trabalhos mediúnicos querendo a prova de Deus, querendo que, exigindo da espiritualidade que mostre algo que convença eles ou que seja fantástico, para que eles realmente aí acreditem em Deus ou no mundo espiritual, ou seja lá o que for. Mas olha o tanto de exemplo que Alexandre citou de coisas maravilhosas que estão ao nosso dispor, né, a olhos nus, e que ainda isso não é capaz de despertar alguns homens. Então, por que a gente acha que alguns homens vão despertar por conta de um trabalho mediúnico? Se eles estão cegos ao que está visível, imaginem ao que é invisível ainda. Cada um no seu tempo, cada um com a sua capacidade de enxergar, de ouvir e tudo mais. Então existe uma linha natural e nós sabemos que nós estamos aqui numa diversidade enorme de estágios evolutivos, de idades espirituais. Então, o trabalho mediúnico ou começar a frequentar um centro espírita em busca de coisas fantásticas, maravilhosas, ou que comprovem, ou de. Porque até no Evangelho, né, algumas pessoas pediram, exigiram de Jesus que fizesse a comprovação de que mostrasse o reino dos céus ou que Deus realmente existe. E Jesus também falou: vocês precisam primeiro prestar atenção no que vocês têm aí ao seu redor. Se vocês não conseguem enxergar ou sentir no que vocês têm, imagina se vocês sentiriam, conseguiriam perceber o que está além disso. Então aí ele fala, né? O Alexandre segue falando aqui: não, meus amigos,
urge abandonar os setores de ruído externo para iniciardes o desenvolvimento interior das faculdades divinas. Então, não é de maneira externa, exterior, que nós vamos conseguir fazer esse caminho. É principalmente com a movimentação interna. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física. Então, se a gente começa a ir num centro espírita somente interessado, né, no quão impressionantes são esses fenômenos, isso passa a ser muitas vezes tão viciante quanto como ele citou ali, o álcool, que embriaga. A pessoa começa a ficar cada vez mais desejosa de frequentar aquilo para ver de novo, ver mais, ver coisas diferentes, mas não está preocupada em que aquilo desperte ou que aquilo seja recurso para modificação interior. Então nós temos que tomar esse cuidado. Os médiums têm que tomar esse cuidado. Todos os que frequentam o centro espírita têm que tomar esse cuidado, ou nós que estamos aqui estudando, né, o próprio Alexandre, que está nos passando essas orientações através do André Luiz, está tendo esse cuidado de que a gente entenda a seriedade de um trabalho mediúnico e não ir simplesmente para cumprir um dever, para cumprir uma obrigação ou para ficar maravilhado com as coisas incríveis que acontecem ali. Aquilo tem que ser principalmente para modificação, para nossa renovação íntima, para a luta que todos nós temos que fazer se a gente quiser avançar. Vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios, fugindo às realidades universais e adiando indefinidamente a edificação real do espírito. Então a gente pode passar, às vezes, anos e anos frequentando um trabalho espírita, mas se a gente ficar só preso a essa questão das obrigações ou dos fenômenos, a gente pode muitas vezes estar adiando a real edificação, a real transformação do nosso espírito indefinidamente. E eu não me lembro quem que faz um comentário assim, se é André Luiz ou algum outro desses que deram comunicações através do Chico Xavier. Se depois de um determinado tempo de espiritismo nós não nos modificamos radicalmente, nós estamos estacionados. Se eu não me engano, esse tempo que ele cita é muito curto. A gente tem a possibilidade, através de todo essas instruções que a gente recebe do mundo espiritual, de promover avanços enormes na nossa melhoria íntima. Mas às vezes a gente passa décadas frequentando um centro espírita, saindo igual, entrando e saindo da mesma maneira que a gente entrou. Por quê? Porque a gente fica perdido, acreditando que não é tão profundo, acreditando que ser espírita é somente acreditar em reencarnação e frequentar um trabalho mediúnico e dar passe ou receber passe. E a gente não faz essa movimentação interna que é a razão da religião, é a razão do que Jesus veio fazer aqui na Terra, nos mostrar um padrão diferente de atitude se a gente quiser alcançar os planos mais elevados. Mas se a gente vai em qualquer religião, não precisa ser só no Espiritismo, somente achando que cumprindo cultos, né, ou rituais externos nós estamos evoluindo, nós vamos chegar no mundo espiritual totalmente iludido com relação ao que a gente estava fazendo. E vamos sofrer a desilusão, né, com relação a isso. Concordamos convosco em que a experimentação é necessária. Então, tudo bem, se a gente quer ir para experimentar, para descobrir, para matar uma certa curiosidade, talvez
até com relação à curiosidade, talvez seja até necessária para rompermos algumas barreiras, para entender que realmente ali é um caminho. Então, o Alexandre aqui até está falando, eu concordo que essa experimentação é necessária. Que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes empreendimentos evolutivos. Que a curiosidade respeitável é mãe da ciência edificante. Que todo e qualquer processo de conhecimento requisita campo de observação e trabalho, como é imprescindível o material didático nas escolas mais simples. Então, o Alexandre está falando, não tem nada de errado nessa parte de admiração dos fenômenos, da curiosidade, desde que seja respeitável. Mas isso, como ele fala, é o princípio de todo o trajeto que a gente pretende e pode fazer dentro do Espiritismo. Entretanto, então ele fala, apesar de tudo isso ser respeitável, urge reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Então não é diversão, não é brinquedo e nem entretenimento. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo. Quer dizer, saber tudo o que está escrito na Bíblia, ou tudo o que o Allan Kardec escreveu, ou tudo o que o Chico psicografou, conhecer todas essas informações, ainda assim isso não significa nada. Não é tudo. Significa algo, né? É material. É matéria-prima para que a gente faça alguma coisa. Mas eu conheço inúmeras pessoas, eu posso saber de cor e salteado tudo o que tem no Espiritismo e não agir de acordo com o que a moral do cristianismo me pede. Então, o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Então, a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Que dizer dos discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem no terreno das aplicações legítimas? Então, o que adianta a gente estar todo esse tempo que nós estamos aqui, bem intencionados e, graças a Deus, envolvidos, né, nessa nossa intenção de buscar esse esclarecimento? Mas o que adianta se a gente adquirir tudo isso e não colocar isso na nossa vida? Francisco de Assis falava, né? Como que é a palavra, o termo inicial, não me lembro, mas é como se fosse assim, ó, divulgue o evangelho constantemente, mas se necessário, utilize palavras. Quer dizer, pregue o evangelho constantemente, mas se necessário, utilize palavras. Quer dizer, a gente tem que ser uma carta viva do evangelho através do nosso jeito de ser, do nosso jeito de agir. E é isso o que é o resultado dos nossos estudos. Então, o que adianta a gente estudar se a gente não colocar isso em prática? Então, o Alexandre está chamando a atenção destes que estão ali. E estes, vamos nos lembrar, estes são os que foram ao curso. Quantos que ele citou ali no começo que fazem parte do grupo da casa espírita e que nem sequer vão ao estudo? Não estão nem sintonizados com esse tipo de vibração. Agora, nós estarmos sintonizados já é um grande passo, mas a gente tem que fazer um esforço contínuo de poder interiorizar tudo isso que a gente está fazendo e colocar realmente isso em atitudes. Isso não é simples? Não, não é. A gente tem que fazer uma luta diária de identificação daquilo que não está de acordo com tudo isso que a gente está vendo e de lutar dia após dia, com padrões que a gente tem, que a gente reage mal com determinadas situações e que a gente tem que tentar identificar isso e frear isso, colocar um tempo para reflexão, para tentar agir primeiro por conta
de uma imposição de uma disciplina que a gente pode pedir para nós mesmos, até que essa repetição da disciplina se torne um hábito já normal para a gente, se torne algo que fica realmente já fazendo parte do nosso ser. Então, o Alexandre está só deixando muito claro isso, da importância dos espíritas, da humanidade, de nós. Estudarmos, aprendermos, mas conseguir colocar isso no nosso íntimo, né? Nosso ser. Que dizer dos companheiros portadores de luzes verbais para os outros, que nunca se iluminaram a si mesmos? Então, olha isso, aqueles que levam luz para os outros, mas não se iluminam. É aquele que ajuda inúmeras pessoas a passar para o lado, né, dos planos espirituais mais elevados, mas que não vão. Podem também estar fazendo alguma coisa de útil, mas não fizeram aquilo que era necessário para eles mesmos. E quando a gente consegue fazer isso, aí sim o exemplo daquilo que a gente conseguiu fazer, além das palavras, é o que consegue muitas vezes convencer a muitos outros. Catalogar valores não significa vivê-los. Quer dizer, eu posso saber, mas eu não necessariamente estou sabendo viver. Ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Quer dizer, eu posso ensinar geografia para muita gente, mas nunca ter visitado nenhum desses lugares que eu estou explicando sobre a geografia. Então eu também posso ensinar o caminho da luz, mas e não trilhar. Eu posso estar ajudando a muita gente subir e ficar para trás. Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer-vos sentir que, se é possível manter a atitude dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual, em cujos círculos viveis desde agora, apesar da vossa condição de criaturas ligadas aos veículos inferiores. Então, nós já estamos fazendo a nossa jornada de ascensão espiritual. Já começamos, porque apesar da gente estar no corpo, nós somos espírito. O corpo só é uma casca que a gente está utilizando para vivenciar essa experiência na Terra. Mas se a gente não cuidar da nossa espiritualização, a gente vai chegar do lado de lá, vai ter ensinado muita coisa, mas não vai ter evoluído o que nós ensinamos. Mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições do vaso sagrado de possibilidades fisiológicas que o Senhor vos confiou para santificação. Todavia, o corpo é instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. A gente tem que entender isso, né? Tem muita gente que acha que a mediunidade é algo que está relacionado ao corpo. Por exemplo, uma pessoa nasceu no corpo de um médium. Por isso ele tem mediunidade. Aquele corpo tem uma sintonia com o mundo espiritual. Então aquilo é particularidade do corpo. Tudo é divino. A gente tem que lembrar disso. Tanto a matéria quanto o mundo espiritual é criação de Deus. Se Deus nos criou espíritos que nós vamos um dia viver plenamente no mundo espiritual, ele também criou a matéria, que é a nossa possibilidade de aprendizado, é a nossa escola. Então nós temos que, de alguma maneira, santificar tudo isso. Tanto o lado espiritual quanto a nossa vivência na carne também. E aí sim a gente consegue uma sintonia muito mais elevada nesses trabalhos que podem ser que podem alcançar níveis que a gente inimagináveis ainda.
A gente está acostumado com o nosso padrão vibratório e acha que é sempre aquilo, sempre aquilo. Mas basta um movimento acima e a gente começa a descobrir o quanto que tem ainda para ser descoberto e caminhado, né? Olha lá, se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Então, se a gente for num trabalho espírita, buscando esse desenvolvimento superior por ordem do que vem de fora, somente por parte dos espíritos, os espíritos vão me ajudar, os espíritos vão fazer a minha transformação. Não, eles vão ajudar sim, mas quem vai fazer o movimento tem que ser nós, cada um de nós. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento. Então, olha isso, não basta a gente falar assim, eu quero falar com um espírito superior, bem elevado. Quero falar com Paulo de Tarso, por exemplo. Quero falar com Jesus. Se a gente quiser falar com um espírito desse nível, nós temos que crescer para poder falar com eles. Valorizai as experiências. Intensificai as luzes do raciocínio. Se aguardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Eles querem estar conosco, eles querem possibilidade de poder estar junto, de nos ajudar mais intensamente. Mas não adianta se nós não fizermos esse nosso movimento de ascensão. A gente vai continuar recebendo o nível que a gente está. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Então, tudo isso que ele está dizendo aqui, bota tudo por água abaixo o que muita gente acha. Que pode viver a vida do jeito que quiser. Mas basta pedir perdão, basta se confessar na igreja e que esses pecados vão estar totalmente absolvidos e que a gente, quando for para o lado de lá, mesmo que a gente tenha feito um monte de absurdo, a gente já vai estar na presença dos anjos, do paraíso, do céu. Então tem muita gente que ainda, infelizmente, acha isso. Que é simples, é só falar, eu sou cristão. Eu acredito, eu amo Jesus. Eu peço perdão dos meus pecados, mas eu continuo pecando. Mas eu peço perdão porque ele vai me perdoar. Mas aqui o Alexandre está deixando claro: se a gente quiser a presença desses seres sublimes, dos planos mais elevados, nós vamos ter que nos elevar. Olha lá, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal, sem a gente enxergar todos como irmãos de verdade, e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Então, se a gente quiser, o Espiritismo é fantástico. O Espiritismo abre portas para o mundo celestial, sim, mas não é tão simples assim. A gente pode ter contato com planos inimagináveis, mas não é de graça. A gente vai ter que fazer o caminho que Jesus há 2000 anos já falou que é o que a gente tem que fazer.
se a gente quiser estar na presença ou em condições de gozar de sensações mais sublimes, mais elevadas. Então, e é o que ele está falando. Você acha que esses espíritos mais esclarecidos e santificados vão estar falando para alguém que não está disposto a entender, a aprender, a se modificar? O padrão de comunicação mediúnica, dependendo do padrão vibratório de todo o grupo, é o que é condizente ao grupo. A gente precisa fazer um movimento para cima para poder obter também comunicações do alto. Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime de vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Então, olha aqui. Tá bem claro para a gente, né? A gente precisa ter boa vontade, disposição de fazer esse movimento se a gente quiser encontrar os resultados que a gente espera, que a gente pede. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. E quantos não são os que não têm noção da responsabilidade e do valor sublime do contato com o mundo espiritual? Não é só um sexto sentido. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos os homens, requisitando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Então, isso também é algo que para alguns talvez não seja tão claro, mas é bom a gente deixar isso bem esclarecido. A gente acha que médium é só aquele que deixa um espírito falar através da voz dele ou um espírito escrever através da mão dele. Então, médium é só aquele que faz uma comunicação direta através da escrita ou da fala para o mundo aqui dos encarnados. Não. Nós todos somos médiums do plano espiritual em níveis diferentes, em propriedades diferentes. Nós temos a nossa intuição. No momento de oração, muitas vezes a gente alcança a sintonia e ouve muitas vezes através da intuição respostas. E não precisa ser em momento de oração. No nosso dia a dia, nós temos intuições. E se nós temos uma vibração ruim, uma vibração ainda apegada a planos mais inferiores, nós vamos estar ouvindo essa sintonia com o mundo espiritual mais baixo. E se a gente procura se elevar na compreensão, no sentimento, no pensamento, a gente com certeza vai estar recebendo também as instruções. Podem não ser claras, mas nós vamos estar constantemente sendo induzidos, ajudados por esses planos que a gente se sintoniza. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Porque todos nós somos espíritos imortais. Então, se hoje a gente acaba se apegando somente nesses que trazem mensagens mais diretas, como, por exemplo, Chico Xavier, que nos deixou tudo isso que a gente está aqui estudando, lendo. Então, são orientações diretas, claras, porque hoje a humanidade é chamada a essas informações, a esses grandes testemunhos, mas no futuro, quando a humanidade tiver se elevado, nós vamos entender que todos estamos nos sintonizando com aquilo que a gente buscar.
Não alimenteis qualquer dúvida. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento, porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que vós mal poderíeis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Então, e é uma coisa que é verdade, né? A gente pode acreditar ou não no espiritismo, na vida após a morte, em Deus, tanto faz. Porque o caminho é o mesmo, porque todos somos espíritos imortais, todos um dia voltaremos para o plano espiritual. Então, isso não é uma questão de crença ou não. Nós todos estamos submetidos ao mesmo processo de aprendizado de evolução. Só que alguns de nós já estão entendendo melhor isso, outros ainda menos. Mas o caminho é o mesmo para todos. Aliás, quantas encarnações nós já não tivemos, provavelmente, inconscientes com relação a isso. Mas ainda assim, nós progredimos, porque Deus faz tudo de maneira perfeita. Então, os espíritos mais primitivos também evoluem através da necessidade da sobrevivência na carne, através da necessidade de se colocar valores morais para que a gente tenha mais gosto ao invés de desgosto na nossa vida. Então, isso, consciente ou inconsciente com relação a essas verdades que nós estamos estudando, todos os espíritos estão sendo submetidos à mesma lei de progresso que uma encarnação aqui na Terra faz. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir. Não no sentido de menosprezar a terra. Aí volto naquilo que eu falei. Quando a gente entende que a gente é ser espiritual, que a verdadeira vida é no mundo espiritual, muitas vezes a gente acaba menosprezando a carne, as próprias sensações da carne. E tudo isso é também divino. Então não vamos ao quando a gente vê, a gente então menospreza tudo. Até a aquisição de valores materiais, os recursos que podem ser bem utilizados ou mal utilizados, a forma de se alimentar, de cuidar do corpo. Todo desequilíbrio é que é problema, todo apego exagerado é que é problema. Mas é recurso que Deus nos deu para que a gente possa ajudar, para que nós possamos aqui evoluir utilizando dessa vestimenta, dessa oportunidade de onde eu nasci, de onde eu trabalho, de onde eu convivo. Então não menosprezemos. Vamos nos elevar, vamos nos espiritualizar, mas não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou. Então ele está já terminando aqui, né? Tudo isso que ele está falando que, olha, eu não me canso de ficar pensando em tudo isso que tá sendo dito. Eu acho que a gente está muito longe de entender tudo que está escrito nesse texto. Por isso que eu acho que a importância de a gente cada vez mais se esforçar juntos ou isolados ou cada um no seu momento para releitura, para poder refletir de novo em tudo isso que está aqui. E o Alexandre então está concluindo essa palestra que hoje nós temos registrada aqui através do livro. E então nós já estamos caminhando para o final do capítulo. Eu não sei se
Vocês querem fazer alguma coisa, algum comentário? Se está tudo bem, podemos seguir. Se vocês quiserem, eu quero que sempre vocês me interrompam se achar necessário, se achar conveniente fazer alguma pergunta ou acrescentar algo. Se não, então seguimos. Então, Alexandre concluiu, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. O final da palestra dele é pedir a unificação, a união de todos os que podem ter, de alguma maneira, ideias diferentes, princípios diferentes, formas de agir diferentes. Aliás, a fase em que nós estamos vivendo com relação à nossa nação é um exemplo de divisão e não de união. Nós não precisamos concordar com as opiniões diferentes, mas a gente começar a separar como se fossem seres que não são nossos irmãos, que não merecem a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, isso é muito triste, porque nós todos somos filhos do mesmo Criador e nós todos temos caminhos diferentes, experiências diferentes, encarnações passadas que nós não conhecemos, que levam a cada um ter conclusões e posturas diferentes. Mas o que a gente não precisa é causar essa separação. Então, o Alexandre termina pedindo união, independente das diferenças, que todos se unam nessa cooperação legítima com Jesus. Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, edificando cidades magníficas e proporcionando fisionomia diferente ao curso das águas da Terra, intensifiquemos nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenárias do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima, concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas e formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Então nós, como também a gente falou lá atrás, né? É fácil a gente colocar tudo isso dentro da gente em prática? A compreensão ou o amor a todas as criaturas, principalmente aqueles que nós temos dificuldade, não é fácil, mas é a nossa luta, é a nossa meta. E não acreditar que realmente são seres que vão ser separados. A gente agindo assim, a gente está agindo a maneira das religiões que a gente já não concorda mais. As religiões que diziam que os que acertam vão para o céu e vão viver do lado de Deus e de Jesus eternamente, e os que erram, mesmo que seja num curto espaço de tempo, 80 anos de uma existência perante a eternidade, eles vão ser condenados ao fogo eterno do inferno. Então, se a gente age dessa maneira, nós estamos agindo, inclusive, em contradição com o que a gente já está entendendo com relação ao que o Espiritismo nos traz. Nós todos temos a possibilidade de um dia estarmos do lado de espíritos elevados. A todos vão ser dadas novas chances, novas oportunidades. É claro que os espíritos, como falou, eles não vão patrocinar coisas erradas, eles não vão estar junto da gente se nós não estivermos dispostos a fazer a nossa modificação, o nosso movimento. Mas a todos um dia será permitido ou será alcançado essa nova posição. E a todos eles amam. Eles não condenam ninguém, eles só esperam o momento de cada um fazer esse movimento para as melhores compreensões.
Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Então, aqui é um alerta àqueles que estão em desenvolvimento de mediunidade. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro das vossas faculdades psíquicas se vocês não tiverem ainda dado os primeiros passos nesse sentido aí da elevação mínima. Vencer, vem sem compreender ou ouvir, ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Então, se nós ainda não tivermos ouvidos para ouvir bem o que os espíritos têm para falar, se nós não tivermos coração para sentir bem o que os espíritos estão para nos passar, a gente pode muitas vezes ter o efeito contrário com relação à maneira que a gente entende. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Então, para que a gente consiga esses estágios mais elevados de mediunidade e tudo mais, nós temos que nos preocupar em nos elevar em virtude e aprimorar sentimento. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos que há 1000 modos de auxiliar sem impor. E que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. Então, às vezes, a gente já quer lançar sementes e a gente não tem nem fruto amadurecido ainda. A gente tem que amadurecer o nosso fruto para que ele consiga, assim, gerar sementes que podem ser lançadas e frutificar em outros locais. Então, vamos lembrar, né? Esse é um alerta aos trabalhadores no campo da mediunidade, principalmente, mas serve para todos nós. Desligai-vos do excessivo verbalismo sem obras. Não vos falo aqui tão somente das obras do bem, exteriorizadas no plano físico. Olha o que ele está falando aqui, ó, para a gente tomar cuidado e não falar demais sem praticar, sem as obras. E olha o que ele fala: não estou falando das obras exteriorizadas no plano físico. Então não são as obras que aparecem muito, né, na forma de caridade. Por exemplo, vamos citar o exemplo aqui da Fraternidade Sem Fronteiras. De ir numa caravana e fazer um trabalho que é só exterior. Eu posso estar fazendo todo esse trabalho, mas lá dentro eu ainda está instigando coisas ruins nas pessoas, das próprias caravanas. Eu posso estar falando mal de uma pessoa, eu posso estar recebendo uma atitude de maneira não compreensiva. Então, o Alexandre está falando aqui, não estou falando das obras do bem exteriorizadas no plano físico, mas, muito particularmente, das construções silenciosas da renúncia, do trabalho de cada dia no entendimento de Jesus Cristo, da paciência, da esperança, do perdão, que se efetuam portas adentro da alma, no grande país de nossas experiências interiores. Olha que alerta que ele está fazendo aqui para a gente, porque às vezes a gente pode achar que está fazendo um monte de coisa. Mas lá dentro, eu não sou paciente, eu não tenho esperança, eu não perdoo. E isso tudo é o movimento interno que todos nós estamos sendo convidados pelo Alexandre a fazer, se a gente quiser alcançar o plano desses espíritos, que são pacientes, que renunciam, que perdoam. Então é esse movimento. Não falar demais sem obras, e as obras são essas.
em todos os labores terrestres, transformai-vos na vontade de nosso Pai. E em vossos serviços de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Aqui está o resumo de tudo que o Alexandre falou até agora, né? No nosso trabalho de fé, não vamos querer puxar para baixo esses espíritos que a gente deseja conviver com eles. Se a gente quiser conviver com eles, vamos fazer força para subir. Mas aprendei a subir até eles. Conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem do que exigir o sacrifício dos benfeitores. Então, por que a gente quer que eles desçam se aqui embaixo não é legal? Eles estão ali nos dando a mão para a gente subir. Mais vale elevar o nosso coração para receber o infinito bem do que pedir para que eles desçam e a gente continue na mesma forma vibratória. Jamais quebreis o fio de luz que nos liga individualmente ao Espírito Divino. Não permitais que o egoísmo e a vaidade, os apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanem a faculdade de refletir a divina luz. Recordai que em nossa capacidade de servir e em nossas posições de trabalho, estamos para Deus como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidades apresenta de refletir o brilho solar. Olha que linda essa comparação que eles fazem, né? A pedra preciosa, quanto mais pura, mais límpida ela é, mais ela reflete a luz do sol. E nós, da mesma maneira, na capacidade de servir. Quanto mais também elevado, limpo nós estivermos, quanto mais santificados nós estivermos, mais nós vamos estar capazes de refletir a luz de Deus através da nossa existência. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o Espírito é tudo. Nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa. Admirado, comovido, notei que o generoso instrutor se transfigurava ali aos nossos olhos. Pela primeira vez, depois do meu retorno ao novo plano, observava acontecimento tão singular. Essa transfiguração do Alexandre, o que acontece quando a gente se sintoniza com o alto, já foi descrita aqui na prece da Ismália, nos livros anteriores. Jesus, no Evangelho, mostra, né, na passagem, por exemplo, que Jesus está ali conversando com Moisés e com Elias no monte. O Evangelho nos fala que Jesus se transfigura, porque Jesus, aos olhos humanos, ele era um ser humano. Mas quando ele se elevou, ele emitia luz. É uma transfiguração do ser material a poder refletir o lado iluminado, o lado sublime. E agora o André Luiz está descrevendo que aconteceu exatamente isso com o Alexandre também. Ele estava, depois de tudo aquilo que ele falou, de tão elevado, ele estava transfigurado aos olhos deles ali. E olha que eles estão no mundo espiritual. Então, entre eles, perispírito de aparência comum, normal. O Alexandre, depois dessa palestra, ele estava refletindo a luz divina. Suas vestes tornaram-se de neve radiosa. Sua fronte emitia intensa luz, e suas mãos estendidas evolavam-se raios brilhantes que, caindo sobre nós, pareciam infundir-nos estranho encantamento. Profunda emoção dominou-me o íntimo e quase todos nós, sem definir a causa daquelas divinas vibrações, chorávamos de alegria, contendo o peito o preço de júbilo inesperado.
depois de alguns momentos de êxtase sublime, vi que Sertório compreendera a minha perplexidade. É verdade que por várias vezes presenciara a oração de entidades elevadas. Oração que se fazia acompanhar sempre dos mais belos fenômenos de luz. Então, olha aqui, o André Luiz está lembrando aqui que ele já tinha presenciado outras orações de espíritos mais elevados que acabavam fazendo um espetáculo de luz. Mas o que o André Luiz está falando aqui para a gente é que nunca observara antes semelhante transfiguração. Então, essa que ele estava vendo agora ali do Alexandre era algo que superava tudo que ele já tinha presenciado. Tocando-me o braço de leve, o companheiro acentuou: todas as potências de natureza superior congregam-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. Compreendi a beleza da cena e a sublimidade da lição. Decorridos alguns segundos, o grande orientador retomando o seu aspecto habitual, então depois de algum tempo, aí o Alexandre voltou ao aspecto normal dele. Elevava uma prece de reconhecimento ao Senhor e encerrava alegremente a divina reunião. Então, a gente não consegue nem imaginar o que é, né? Uma cena como essa que o André Luiz descreveu aqui. Mas ele já deixou claro que, apesar de ele já ter descrito para a gente algo semelhante, esse foi o momento mais sublime até agora, durante uma comunicação, né? Uma palestra, um intercâmbio. Então, o Alexandre está fazendo um intercâmbio com os planos mais elevados que o dali onde eles estavam. E ele então só deixa claro isso para que a gente entenda esses níveis que se pode alcançar dependendo do grau de pureza, né, do grau de sintonia que esses espíritos acabam conseguindo e que nós também podemos lutar para conseguir um dia de alguma maneira ou em níveis inferiores, menores, mas a gente consegue também fazer esse movimento para elevação. De alguma maneira, é o que a gente sente quando a gente está aqui junto, né? Ouvindo tudo isso, nesses momentos aqui do nosso domingo. A gente acaba percebendo que é uma sintonia diferente. Mas, se nós continuarmos nos esforçando, um dia a gente pode alcançar cada vez mais estados mais elevados, como esse que a gente está falando. Certo? E aí encerramos, então, esse capítulo, que é o capítulo 9, né, que se chama Mediunidade e Fenômeno. E aí na semana que vem a gente vai entrar no capítulo 10, que se chama Materialização. Muito bom, né? Muita coisa para a gente digerir, aprender. Alguma coisa que vocês queiram falar? Eu queria, uma coisa que ficou na minha cabeça muito durante essa lição, não só tudo que foi colocado, mas eu fiquei pensando na evolução do André Luiz, do que ele é, da onde ele veio, se a gente pensa a história dele, né? De onde ele veio, da oportunidade que ele teve por conta da mãe dele, de realmente estar no nosso lar, mas pela postura dele, a abertura dele, a humildade dele, o esforço dele, o que ele está vivendo. Então, a história dele, não só as lições que estão acontecendo, mas Sim. o processo dele é muito emocionante, assim, O quanto ele muito subiu, incrível. né? Ele tem subido, né, Léo? Desde que Exato, esse processo, toda hora ele está tendo, né, parece, você vê uma escadinha, assim, de tudo que ele está vivendo. Então, não só para mim está sendo as lições, mas como é emocionante ver realmente o que você falou, assim, é o nosso esforço, é a gente querer, a gente buscar e ver ele, aonde ele está, se a gente parar para pensar no começo do livro, nosso lar, de onde ele veio,
Que lindo que é. Então, isso para mim hoje ficou isso muito forte, assim, rodando na minha cabeça. Enfim, E é muito legal era pensar isso. nisso, Lela, porque mostra realmente que quando a gente está disposto, a gente gera uma abertura, a gente alcança. E é legal que você tenha falado isso, porque assim, ó, no exemplo do André Luiz, ele teve uma vida encarnada com muitos equívocos e um aprendizado muito grande no plano espiritual. Mas para quem está acompanhando o nosso estudo com o Paulo Estevam, vai ver uma outra face dessa evolução. Alguém que aproveitou numa única encarnação uma renovação incrível. Incrível. Porque o Saulo, como a gente está vendo, ele é o exemplo de alguém muito enganado, apesar de ele ser um apaixonado pela religião e tudo mais, mas vocês vão ver até o final do livro. É É, algo assim que dá ânimo para qualquer um de nós, porque independente dos nossos erros, nós somos capazes de avançar muito, de subir quanto a gente tiver disposto. Certo? Com o estudo de hoje, eu pensei, a responsabilidade da gente é tão grande, levando na rotina, não posso errar. Não podemos levar na rotina, a gente tem que cada dia encarar como uma nova possibilidade, né, de aprendizado É e buscar cada dia. de avanço. Você vê aí o André Luiz, cada dia que passa, ele está numa nova evolução, num novo aprendizado, Sim, é sempre isso aí, buscando. que Deus nos dê força e que nós façamos o nosso movimento para alcançar tudo isso. É isso Amém. aí. Certo? Beleza. Certo? Certíssimo. Então, boa semana para todos. Um E Deus abraço. nos semana, abençoe a obrigada. todos nós. Boa noite. Tchau, tchau.